Olá, turma. Como vão? Eu espero que bem. É, Hoje o nosso grupo vai discorrer a respeito dos equívocos da sociologia marxista, sob a visão do Raymond Aron, com certeza. Raymond Aron, como vocês bem sabem, afinal a gente estudou ele ano passado em Teoria das Relações Internacionais. Ele foi um filósofo, sociólogo e teórico francês que viveu no século passado. E no tópico que a gente vai apresentar que a gente vai analisar nessa apresentação, ele faz uma crítica ao pensamento sociológico de Marx, explanando suas contradições e problemas no que ele chama de equívocos desse pensamento. Bem, podemos começar falando que o pensamento de Marx estava centralizado, isso é, o que ele, do que ele realmente estava tratando nas obras dele. Raymond Aron coloca como uma interpretação sociológica e histórica do capitalismo, ou seja, ele tinha o capitalismo como seu principal objeto de análise, mas não só isso. Ele também era um objeto de críticas e visto apenas como um mero estágio da evolução da sociedade, que seria superado eventualmente a partir das revoluções. Vejam que esse pensamento apresenta um problema logo de cara, que Raymond Aron coloca no ponto de vista de que Marx se preocupava mais com a estrutura do capitalismo como algo que tem que ser superado e não análise de seu funcionamento e até mesmo as coisas que ele poderia agregar, sabe? Isso porque, como o autor explica, o pensamento marxista tem um caráter filosófico muito presente, que em certos pontos até mesmo se sobrepõe ao caráter sociológico das análises dele. Isso só é um problema. Isso só é um problema, e é um problema porque abre muitas possibilidades de interpretações, diversas delas. E isso é incômodo quando analisado de forma científica, pois o pensamento filosófico é, é aberto e vago, etc. É muito difícil de ser interpretado de uma só maneira. Outro problema está na clareza de certos conceitos que o Marx aborda, como a relação entre as forças de produção, junto com a questão da superestrutura e infraestrutura. Mais uma vez, essa falta de clareza também acarreta em dificuldade de obter uma única interpretação sobre esse assunto. Também podemos observar que Marx via a história da humanidade como uma significação mais filosófica e que eventualmente o ser humano traria um fim a essa história, a essa filosofia. Ora, ligando esses dois assuntos, fica claro que ele não via a filosofia e nem a humanidade como um fim em si mesmo. Nenhuma das duas tinha um fim em si mesmo, mas que ambas estavam intimamente ligados, demonstrando ainda mais que que o pensamento dele tinha um tom muito forte, um tom filosófico muito forte. Esse pensamento filosófico dele leva a gente diretamente a Hegel, que, sem dúvidas, segundo Aron, foi uma das influências mais claras no pensamento de Marx, de onde ele pegou emprestada a ideia de sucessão das sociedades e de regimes. Fica explícito que Aron defende nessa passagem, de certa forma,
que o pensamento de Marx não era ao todo original, por assim dizer, mas sim uma visão mais polida e ainda assim mais filosófica do que sociológica. Não é só isso. Também pode-se verificar com clareza a imparcialidade do pensamento dele, uma vez que ele busca a fórmula da economia inglesa para conseguir interpretar o capitalismo mais rigidamente, sabe? Com mais dureza, não analisando outros pontos de vista. Também a ideia da luta de classes é influenciada por sociólogos franceses de períodos anteriores a Marx. Mas Aron acrescenta que essa ideia de divisão não está ligada à essência da sociedade. E por isso essa divisão eventualmente pode não existir mais no futuro. Por isso ela não é tão relevante dessa forma. Continuando aqui, Raymond Aron diz que Marx tem uma visão muito romântica a respeito do homem. Ele divide o homem, o ser humano, em duas classes distintas. Um deles seria o homem total e o outro o homem especializado. O primeiro seria um tipo de ser humano completo que não é afetado pela divisão de trabalho, que não é amputado por essas relações, plenamente capaz de realizar sua humanidade, por assim dizer, de ser humano. O segundo, o que ele chama de homem especializado, seria o homem que é afetado por essas divisões, de certa forma alienado por elas. Ou seja, basicamente esse pensamento passional e filosófico sobre o assunto sociológico leva Marx a ver o homem como um animal que trabalha, que pode ser desumanizado quando as condições não são humanas, quando as condições são desumanas. E um homem que é completamente alienado pelo capitalismo. E vale lembrar que essa ideia de alienação também vem de Hegel, um filósofo, mas Marx tenta trazer essa ideia filosófica e implementar ela na sociologia. E sobre alienação, para Marx existem dois tipos de alienação: a imputável à propriedade privada, cuja qual o trabalho perde as características humanas por ser assalariado e vira um instrumento do empregador, ao invés de ser só uma característica humana. Ou seja, esse tipo de alienação é do tipo que vê que o homem tem um estado natural e que o trabalho faz parte dessas relações mais primitivas. No entanto, quando esse trabalho passa a ser remunerado e usado como maneira para gerar capital para o empregador, esse trabalho aliena esse homem, fazendo ele ser apenas uma ferramenta de tudo isso. O outro tipo de alienação apresentado por ele é o anarquismo de mercado, onde todas as pessoas do mundo estão sujeitas a se tornarem escravos de um mercado poderoso e imprevisível, que apenas visa o lucro acima de tudo. Agora, observando todos esses pontos e todas essas ideias passionais e filosóficas apresentadas, fica uma questão provocativa e extremamente relevante. A que ponto isso é uma interpretação sociológica? Bem, para Aron, analisar o capitalismo é analisar a natureza do homem nesse momento histórico, sabe? Mas para Marx, qual é a solução de tudo isso? Bem, ele diz que o homem
E que fique claro que quando eu digo homem aqui eu me refiro à humanidade, ele diz que o homem só é verdadeiramente livre fora do trabalho, fora desse tipo de ambiente, pois o que realmente precisamos fazer são atividades humanizadoras. E concorrente a isso, o homem também deve trazer o conceito de humanidade de volta para o trabalho. Esses dois pontos, como vocês podem ver, que o homem é verdadeiramente livre fora do trabalho e que ele deve humanizar o trabalho, são tanto quanto contraditórios na visão do Aron e levam a longos debates intensos, até mesmo dentro dos próprios teóricos dessa área. Também a gente pode explorar outras questões extremamente problemáticas no pensamento marxista. A primeira é a questão da lei histórica, que segundo Marx, o capitalismo tem uma tendência de se autodestruir, e isso é natural desse tipo de sistema, gerando futuramente uma sociedade não antagônica, ou seja, sem distinção de classes, sem divisões de trabalho, e como essa que a gente tem hoje em dia. O problema é que Marx não conseguia dizer nem quando e nem como tudo isso ia acontecer. E isso, para Aron, é extremamente insatisfatório. Outra questão importante que Aron critica é a dialética marxista. Ele diz que não é possível encontrar quase nada satisfatório nas grandes linhas históricas que Marx coloca. E essa relação de dialética que que a história pode ser interpretada a partir da dialética, sabe? E essa insatisfação é gerada por um tipo de reciprocidade entre a consciência e o mundo histórico, segundo Aron, e ao mesmo tempo entre os diversos outros setores da realidade. Sobre alienação, Raymond Aron ressalta que outros autores, como Sartre, entendem a ideia de alienação como fundamental também para o funcionamento desse sistema. Ou seja, tipo, o sistema capitalista realmente aliena as pessoas, segundo esses outros autores, ou também justificam a maneira como o ser humano age dentro desse sistema. A alienação justifica a maneira que o ser humano age, trabalhando e etc. E esses outros autores, eles fazem tudo isso sem apelar para o determinismo, como Marx, por exemplo, faz com bastante frequência, apelando para o determinismo. Não só isso, mas muitas questões marxistas levantadas em suas obras ficam sem resposta até hoje. Mais uma vez, isso é algo extremamente insatisfatório para qualquer leitor e qualquer um que esteja tentando analisar isso. Aron também critica o pensamento científico de Marx, questionando o mesmo por ser completamente imparcial, apelando muito para essa parte de imperativo revolucionário, como se a revolução fosse a resposta para o problema do sistema capitalista. Ele apela demais para esse tipo de imperativo, segundo a visão do Aron. Inevitavelmente, se chega a essa conclusão que outros intérpretes, certos intérpretes como o Goldman, chegaram, de que não existe observação desinteressada, e Marx está bem incluso nisso. A observação de Marx não é desinteressada de maneira alguma, e Marx de fato queria o socialismo, e ele não poderia analisar esses fatos historicamente sem tomar um lado ali, sabe? E tomar um partido nesse processo.
E como vemos, Marx faz exatamente isso. Todas essas questões assim são a respeito da dialética de Marx. E Aron se questiona o quanto essas questões dialéticas realmente se aplicam na natureza. Esse é um dos principais questionamentos dele. E a conclusão é que, segundo Aron, essa relação entre a filosofia marxista do capitalismo e o materialismo que Engels pregava lá, o materialismo metafísico, blá blá blá, não se, não se parece nem logicamente e nem filosoficamente necessária para entender a história de uma maneira sociológica. Bem, é isso, e essas são as críticas que o Raymond Aron faz a respeito de, de toda a obra de Marx, do pensamento sociológico dele. Essa é a leitura por parte do Raymond Aron. É isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.